pessoal, tudo bem? Aqui é a dona Lucimara, tudo bem com vocês? Estou com muitas saudades, sabe? Eu estava olhando os exercícios, né, de matemática da quarta semana. Resolvi então montar uma explicação para vocês, até porque tá faltando dados. Então vamos pegar, se você quiser pegar o PET, depois você assiste esse pequeno vídeo, essa pequena explicação com calma e vai resolvendo os exercícios, beleza? Então olha lá. Fala o seguinte, atividade 1, fala assim, observe atentamente a charge abaixo e responda. O detalhe é que essa charge aqui, ela não tem na apostila, ela não veio no PET. Então o que está perguntando? A charge é essa, repara, tá um moço lá, né, vestido de quê? Vestido de barril. E olha que fala dele, a gasolina aumentou outra vez. Olha o espanto da mulher, né? Aí vem as perguntas, por que o moço está vestido com um barril? Será que aconteceu que eles, né? Deve ter sido, né? O dito, a gasolina aumentou outra vez. Quer dizer o quê? Quando fala aumentou de novo, né? E a fisionomia, o rosto dos personagens, ele está de acordo, quando fala condiz, está de acordo com a variabilidade dos preços dos combustíveis, quer dizer, está de acordo com esse preço que está subindo demais, você vai ter que justificar a tua resposta, certo? Então todas elas têm que explicar, tá bom? Vai ser bem fácil, né? Mas a charge é essa aí, que não apareceu na apostila. Então tem que fazer, tá bom? Vamos mais. Aí vem a questão número 2. A questão número 2 manda você pesquisar na sua região combustíveis. Aumentaram esse ano, de quanto foi o aumento, depois fazer uma tabela. E registrar os preços do etanol, da gasolina, do diesel, mês a mês, a partir de janeiro desse ano. Então você vai ter que montar uma tabela, mais ou menos dessa como eu montei, e fazer. Certo? Por exemplo, eu falo assim, mas eu não estou saindo, eu não posso pesquisar na internet, tá? E na internet você vai conseguir todos os preços. Você vai colocando lá, preço dos combustíveis no mês de janeiro, faz, de fevereiro, e aí vai, tá bom? Bem fácil. Bom, que tipo de operação você terá que fazer, que tipo de operação você terá que fazer para constatar se teve aumento ou redução? Quando você viu lá naquela tabela, se aumentou ou se diminuiu, que conta que você vai fazer? Você vai fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão? Que tipo de conta que você vai fazer? Certo? Elabore, 4. Elabore e resolva 2 problemas que envolvam operações com números inteiros. Certo? É mais fácil você trabalhar até aqui com adição e subtração. Deixa a multiplicação e divisão, tá? Então você vai pôr adição quando soma, né? A ideia é de somar, é de reunir. E subtração quando diminui. Presta atenção, porque números inteiros tem o jogo dos sinais, tá? Então você vai elaborar, você vai inventar 2 problemas. Aí depois aqui, fala que essa tabela que segue é um extrato de conta bancária. O sinal positivo dos números da coluna movimentação, que são estes aqui, repara, indica que foi feito um depósito. E os sinais negativos indicam que foi feita uma retirada de dinheiro. Qual o saldo da conta em 20 de fevereiro de 2020? Você tem que prestar atenção. Olha lá, no dia 2, no dia 1º de fevereiro, não teve nenhum tipo de movimentação. E qual que era o saldo? Era R$50. Não apareceu o sinal. Se não apareceu o sinal, quer dizer que é positivo. Lembraram disso? Tá. Bom, quando foi no dia 10 de fevereiro, fizeram um depósito. De quanto? De R$1.100. Ó, ele tinha 50, depositou 1.100. Quanto que ficou aqui? Qual foi o saldo final? Você pode fazer a continha do lado, certo? Tá. No dia 11, ele pagou o aluguel. E o pagamento do aluguel foi de R$650. Quer dizer, quanto que ele tinha, quanto que ficou aqui, menos, né, esse. Bom, quando foi no dia 3, fez um saque de 150. O que é saque? Tirou o dinheiro, foi lá e pegou o dinheiro no banco. R$150. Aumentou ou diminuiu a quantidade aqui? Tá, faz a conta, coloca quanto ficou aqui. Tá, aí o cara foi, saiu, fez uma compra. Ele comprou o valor de R$255. O que aconteceu? 255 saiu do tanto que estava aqui. Aumentou ou diminuiu?
Tá, aí ele fez uma outra compra no valor de R$ 56. Tá bom, ó, aí ó, vai ter aumentado o valor daqui ou diminuiu? E quando foi no dia 20, fez um depósito de quanto? De R$ 250. E aí, com quanto que ele ficou? Aumentou ou diminuiu o dinheiro dele? Certo? Lembrando, é quando fala assim, depósito, depositou, ou seja, aumentou o dinheiro. Saque, diminuiu, certo? Então você vai ter que copiar a tabela e resolver aí, completar ela, fazendo as contas certinhas, beleza? Agora, para cada situação seguinte, indique uma operação usando os números inteiros e apresente o resultado final. Interprete cada resultado de acordo com a situação. Olha lá, em um jogo, Carlos ganhou 25 pontos e depois perdeu 19. Você vai resolver esse pequeno probleminha aí, né? Vai pôr a resposta dele. É isso que pediu. Olha a letra B. Cristiano devia R$ 230 para o seu primo. Já pagou R$ 150. Ele já pagou. Que conta que você vai fazer? Quanto que ele vai ficar devendo? Ou será que não? A temperatura era de 42 graus e caiu menos 2 graus. Era 42 graus Celsius e caiu menos 2 graus. Para quanto que foi essa temperatura? Você vai armar a continha e resolver. Ana depositou R$ 350 em sua conta, mas antes verificou que o saldo estava negativo, em menos R$ 135. Quanto será que ela ficou lá? Tá? Vamos mais. Aqui é um gráfico. E esse gráfico foi dado para você aí. Você vai voltar nele agora para resolver todas as questões que vêm. E são bastante, né? Mas olha lá, o gráfico abaixo representa o movimento financeiro das empresas estatais federais no período de 2008 a 2018. Observe bem o gráfico e responda. Tá, só que acontece, antes do gráfico, o gráfico tem uma tabela, repararam? E essa tabela, ela mostrou os dados do gráfico, então tem que ler a tabela. O que é? Olha lá, recuperação, resultados das empresas estatais federais tipo 5, top 5 em milhões de reais. Então aqui tá quais são as estatais, né? Então olha lá para vocês verem, BNDES, BB Seguridade, Campo, Caixa. Não tá dando para ler direito não, aí na sua apostila vai estar melhor, você tem condição de ler melhor. BNDES, tá? Você vai ver. Então aqui, no segundo semestre, quanto que rendeu de 2019, no primeiro semestre de 2018, quanto que foi a variação, né, em porcentagem, e aqui quanto que foi a variação em dinheiro. O total é os 103 bilhões e 500 mil. Então o valor não está dando para ler direito, mas aí você lê direitinho na sua apostila. Bom, aqui foi, então quanto que rendeu cada um dos semestres, colocou a variação, certo? Bom, aí vem as perguntas. Quando vem as perguntas, fala assim, letra A, quais são as empresas relacionadas no gráfico? Fácil, vai lá na tabela e vê. O que significa a linha nesse gráfico? Cadê o gráfico? Essa linha, tá vendo? O que ela significa, né? Ó, então tem que prestar atenção, porque aqui tá falando o que é. Né? Você vai lá, ó, no gráfico tá falando direitinho o que é ela. Ó, tem o título do gráfico, então é o que significa essa linha que foi feita aqui, ó, certo? Ó, tá toda em vermelho aqui. Bom, depois, o gráfico representa o que exatamente em cada ano? Então volta no gráfico. O que ele está representando aqui na tabela. E o gráfico, os dois estão caminhando juntos, então você tem que olhar os dois. Mas o gráfico também dá para fazer, tá bom? Do ano de 2008 para 2009, essas empresas, de modo geral, tiveram lucros ou prejuízo. Então, que ano que é? De 2008 para 2009. Então, você vai ter que voltar lá no gráfico, achar lá aonde é que está 2008, 2009, né? Aqui embaixo está mostrando, ó. E aí você vai pegar as duas tabelas, as duas colunas que estão relacionadas com 2008 e 2009.
Depois, ó, do ano de 2013 para 2014, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro, prejuízo de quanto? Volta lá. Em que ano, de modo geral, as empresas apresentaram maior prejuízo? De quanto que foi esse prejuízo? Tem que voltar no gráfico. O que representa a tabela apresentada no gráfico? Agora vai na tabela. Então você vai olhar o que ela está falando. Letra K, o que significa o valor de 660.652 no primeiro semestre de 2019? Volta no gráfico. Em que ano, modo geral, essas empresas apresentaram maior lucro? De quanto? Do ano de 2008 para 2018, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? De quanto? Tem que fazer conta. De 2008 até o primeiro semestre de 2019, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? De quanto? Então, para essas perguntas aqui, né, 11 perguntas, você vai responder de acordo com o quê? Com esse gráfico aqui. Volta na tabela, volta no gráfico, pega os dados deles e faz as contas. Pelo teu PET, você vai ter condições de resolver, porque está tudo de acordo aí, tá? E aí nós estamos quase terminando. Olha, você responda. No início do mês, o saldo bancário de Marcelo era de R$ 1.532. Durante um mês, ele pagou contas com 2 cheques. Um no valor de R$ 835 e o outro no valor de R$ 359. Também fez um depósito de R$ 200. Qual o saldo de Marcelo no final desse mês? Ó, você tem um problema para resolver. Então vai pegando os dados dele, anota e vai fazendo, monta uma expressãozinha, pega lá, ele no final, quer dizer, o saldo bancário de Marcelo era quanto? Era 1.532. Aí ele pagou 2 cheques, um de 835, outro de 359, fez um depósito de 200, né? Quanto que ele acabou o mês? Qual que foi o saldo dele? Certo? Que conta que você vai ter que fazer aí? Aumentar a soma, certo? Subtração. E com isso, então, nós terminamos as atividades, certo? Então, olha, dá uma olhada. Qualquer dúvida que precisar, eu estou aqui com vocês, tá bom? Podem perguntar, façam bem direitinho e enviem para mim, depois que vocês terminando, enviem para mim no e-mail que eu passei no grupo. Beleza? Tchau, fico com Deus, beijo. E eu tô morrendo de saudade de vocês. Beijo, tchau.